Olá, mentes ousadas! Eu sou Elisargue Santana e está começando mais um Ousadamente, o seu programa de toda semana. E o tema de hoje está incrível. Meus amores, o nosso programa hoje fez uma abertura para a doutora Graziele Almeida contar sobre a história dela de cocriação, de como ela usou a lei da atração para se tornar a fisioterapeuta maravilhosa que ela é. Uma história linda que vai estar dividida em duas partes. Hoje nós iremos mostrar para vocês a parte 1. Espero que vocês prestem bastante atenção. A história dela é muito bonita, de superação. E assim, eu amei participar, fazer parte desse momento maravilhoso, onde ela nos prestigiou com a carta aberta, né? Ela vai falar coisas da vida dela que antes ela não abriu para ninguém. E hoje, de coração, aqui no nosso programa, ela contou tudo e vai te motivar a nunca desistir dos seus sonhos. Doutora Graziele Almeida, querida, é com você, o programa é todo seu e seja bem-vinda mais uma vez. Olá, Elisargue, gratidão. É com imensa satisfação que eu estou aqui mais uma vez, um programa incrível. Olá, mentes ousadas, nesse quadro maravilhoso, nesse programa que também um dia já foi o meu sonho. E hoje nós iremos falar sobre a minha experiência de cocriação usando a lei da atração. Hoje eu vou fazer uma carta aberta da minha vida em relação a como eu usei a lei da atração para cocriar a minha profissão de fisioterapeuta. Sim, hoje, com a consciência, a expansão de consciência que eu tive, com o conhecimento que chegou para mim, com toda essa bagagem que eu tenho hoje, eu tenho esse despertar de que eu usei essa lei, né, para adquirir essa profissão linda que eu amo. Tô até aqui com o meu brasão hoje aqui da fisioterapia. E eu quero já há um tempo que é para eu passar essa experiência para vocês, e veio no meu coração, algumas pessoas já me perguntaram. E de fato eu vou abrir o coração hoje aqui para vocês. Eu vou expor coisas que eu nunca expus para ninguém, coisas que eu senti, coisas que eu passei nesse processo, que nem os meus pais sabem, nem pessoas mais próximas a mim sabem que eu passei. Mas hoje eu vou abrir aqui para vocês porque eu recebi esse convite. Como eu estou falando sempre aqui sobre lei da atração, eu preciso contar as minhas experiências. E também para encorajar você a nunca desistir dos seus sonhos, a nunca desistir do seu propósito, a nunca desistir daquilo que a sua alma clama para ser. Porque, de fato, isso é o que nos preenche. E não espere encontrar essa força no outro, não espere encontrar essa motivação no outro. E essa motivação tem que vir de você. Você tem que saber o que você quer, você tem que estar ciente daquilo que você é, daquilo que você quer ser e ir perseguir, ir até o fim. Hoje, se eu tivesse lá atrás a consciência do que é a lei da atração, de como é que funciona, as coisas seriam mais fáceis, claro. Eu bati muita cabeça, sofri muito, passei por muita dificuldade, porque de fato eu estava fazendo de forma intuitiva, instintiva. Mas hoje que eu tenho conhecimento, que eu tenho um estudo, e eu quero passar para vocês, para que vocês possam chegar até a vida que vocês querem, sem precisar sofrer tanto, para que seja leve, né? Passei pelas dificuldades, mas agora eu quero trazer para vocês hoje essa história de superação, e enfim. Vamos voltar lá, em 1997, mais ou menos, quando eu ainda era criança, 98, eu acho. Quando passou aquela novela Laços de Família. Foi ali que eu decidi que queria ser fisioterapeuta. Eu morava na casa da minha avó materna e ela sentia muitas dores nas costas, ela era doméstica.
Então, quando ela chegava no final da noite, assim, ela se queixava de dor e me pedia para massagear, né, as costas dela. Lembrando que fisioterapia não é massagem, tá, gente? Mas só para vocês entenderem como foi que começou. E aí eu era muito noveleira nessa época. Então nós assistíamos a novela, nessa época era Laços de Família. Tinha um ator que era o filho do Tony Ramos, que ele sofreu um acidente e ele tinha uma fisioterapeuta, que ele até se apaixona pela fisioterapeuta e tal. Ele se apaixona por Capitu, na verdade. Mas acho que vocês vão lembrar que reprisaram aí recente. E assim, eu achei incrível o trabalho dela. E a fisioterapia, naquele momento, era uma profissão muito nova, muito jovem. De fato, a nossa profissão é uma profissão jovem, perto de tantas outras. A medicina, a enfermagem, por exemplo. A fisioterapia é jovem, apesar de ter tido o seu boom, né? Então, naquele período ali, era uma profissão que quase ninguém conhecia. Mas eu achei lindo, eu achei incrível esse trabalho. E aí, nesse dia, eu lembro que eu tava massageando, né, as costas da minha avó. E aí, teve uma cena de reabilitação bonita que ela tava fazendo com ele. E aí, eu falei assim, poxa, minha avó, eu já sei, quando eu crescer, eu quero ser fisioterapeuta. Porque eu gosto de fazer massagem. Até ali, o que a gente entendia de fisioterapia era massagem, era corpo. Mas eu compreendi que aquilo era lindo, que era uma profissão maravilhosa. Poxa, você reabilitar a pessoa, voltar a andar. E foi numa cena até que ele dava os primeiros passos, eu achei muito lindo. Eu tinha na faixa dos 8 para 9 anos de idade. E ali eu decidi que eu queria ser fisioterapeuta. Porque de fato era algo da programação da minha alma. Como eu já falei, você precisa compreender se aquilo que você quer ser tem a ver com as vivências da sua família, porque a sua família tem a tradição, ou se é alguma programação da sua alma, da sua missão de vida. E de fato era o meu caso, porque na minha família ninguém era da área de saúde, ninguém conhecia essa profissão. E foi algo que veio para mim, aquele desejo ardente naquele momento. Então, daquele dia em diante, meus amores, eu cresci com essa ideia fixa de que eu seria fisioterapeuta. Apesar de que tinha uma profissão que eu admirava muito, sonho de criança. Eu me imaginava tendo um programa de TV, eu me imaginava fazendo personagens, eu me imaginava apresentando um programa, né? E aqui estou eu. Mas enfim, vamos falar da fisioterapia primeiro. E aí eu cresci com essa ideia fixa, né? Fui estudando, fiz meu Fundamental 1, Fundamental 2. Sempre que as pessoas perguntavam, eu falava, não, eu quero ser fisioterapeuta, eu quero ser fisioterapeuta. Eu lembro que eu sempre tirava notas muito boas, eu era uma das melhores alunas da turma lá no interior e tudo, enfim. Sempre fui bem focada, assim, nos meus estudos. Quando chegou, assim, naquela fase do ensino médio, que é a fase que a gente começa a se perguntar, de fato, o que é que você quer ser, qual a profissão? E aí eu falava, fisioterapeuta, quero ser fisioterapeuta e tal. E aí, nesse momento é que você começa a escutar algumas pessoas te desmotivar, dizer, ah, mas é uma profissão que não tem campo. Eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, que é aquele boom, assim, você faz o Enem, aí eu prestei vestibular na UFBA, prestei vestibular na UNEB para fisioterapia, não consegui passar. Eu lembro que eu passei até no bacharelado, fiz uma pontuação assim, mas não gostei muito da área, não quis. Eu fiquei como suplente, né, na pontuação, tipo assim. Mas eu lembro que nesse período os professores perguntavam muito, era muita cobrança de Enem, tudo, enfim, E aí eu dizia, não, eu quero ser fisioterapeuta. E eu estudava no colégio Flamboyant, que era atrás tinha a faculdade, que era a Unijorge. E eu queria estudar lá, né? Eu botava na minha cabeça que eu queria estudar lá. Eu lembro que um dia eu no ponto de ônibus, conversando com um professor, que não vem o caso, ele não era meu professor, mas ele ensinava nessa escola. E aí estávamos conversando, já estava para terminar o terceiro ano do ensino médio. E aí ele falou assim pra mim, poxa, mas você escolheu logo fisioterapia, essa profissão não é boa, essa profissão não tem mercado, é uma profissão péssima pra conseguir trabalho, sabe? Ele falou coisas que
Se eu não tivesse aquela ideia fixa, aquele foco de que era aquilo que eu queria ser. Eu tinha 17 anos, né? Sabe que nessa fase a gente é jovem, a gente acaba ouvindo muito o que o outro fala. E aí aquilo mexeu comigo, assim, eu fiquei até um pouco pensativa. Mas depois eu não liguei muito. E aí segui nesse propósito de. Então, chegou o final do ano, o tão esperado vestibular, né? Prestei vestibular para a UFBA e UNEB. Não alcancei a nota que precisava para o curso de fisioterapia. Confesso que fico um pouco frustrada. Só que assim, eu sempre fui muito independente, eu queria ter minha grana. Eu lembro que com 15 anos eu já dava reforço escolar, eu gostava de ter meu dinheiro e tal. E aí eu lembro que eu fui procurar emprego, né? Eu fiz aniversário assim dia 5 de janeiro, quando foi dia 7, eu acordei de madrugada, fui no Sim procurar trabalho, porque eu queria trabalhar e tal. E aí comecei, no mesmo dia eu consegui passar numa vaga de meu primeiro emprego lá de fast food no Girafas. Só que assim, era de domingo a domingo. Eu só tinha uma folga na semana, um domingo no mês. Meu horário era intermediário. Eu não conseguia estudar. E aquilo meio que me frustrou. Porque eu já queria sair para ir para a faculdade, eu idealizava aquilo. Só que eu vim de uma família com a origem humilde. Minha mãe não tinha condições de pagar uma faculdade. O meu pai também, talvez não tivesse, eu não tinha uma relação muito assim tão próxima, né? A gente tinha uma relação meio assim. Eu também não gostava de pedir nada, tinha uns rancinhos de adolescente, uns revoltinha. Então eu fui trabalhar. Eu falei, poxa, não dá pra estudar, não dá. Ainda trabalhei 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos. 1 ano e meio no Girafas. Só que aquilo me consumia, porque eu queria estudar. Poxa, eu tinha parado de estudar, eu queria estudar. Aí eu falava com minha mãe, poxa, minha mãe não tá aguentando mais ficar no trabalho e tal. Tava cansada, muito estressada, muito cansada. E não consegui estudar, eu quero fazer minha faculdade, coisa e tal. Eu tinha esse foco. E aí eu lembro que eu orei muito, na época eu ia pra igreja evangélica, eu fiz um jejum, usei a fé. E aí, porque eles não queriam me demitir, aí eles me demitiram. Eu lembro que eu fiquei feliz e tal. Aí tá, saí nesse processo, aí eu falei, ó, minha mãe, eu vou fazer minha faculdade. Só que eu era nova, eu tinha 18 anos. E aí minha mãe falava assim, naquela época tinha-se a ideia de que faculdade era coisa de gente drogada. Aí minha mãe falava, não, você é muito jovem, ainda não tem maturidade. Você vai se perder na faculdade, lá tem muita droga, tem isso, tem aquilo. E eu, naquela vontade de fazer a faculdade, mas olhava para minhas condições, eu não tinha condições de pagar. E foi no período que estava surgindo aquela coisa do FIES e tudo, mas ainda tinha que ter fiador, era todo um processo. E aí minha mãe falou, não, faça um curso técnico de enfermagem, porque você... Aí minha mãe falou assim, Graziele, não faço faculdade ainda não, faço um curso técnico de enfermagem, que é na área de saúde, você vai adquirir mais experiência, você vai amadurecer, é o tempo que você vai amadurecendo para você entrar na faculdade, você vai tendo condições e tal. Eu, como sempre, ouvi muito minha mãe, né? Aí eu fui fazer o curso técnico de enfermagem. Nesse período, minha mãe pegou a cantina do colégio onde ela trabalhava, que era também o colégio onde eu estudei uns anos anteriores. E aí, então, eu gerenciava essa cantina, né? Aprendi a cozinhar, então fazia comidinha, almoço, vendia lanches e tudo, enfim. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio, que era justamente quando eu fazia o período que eu fazia o curso de enfermagem. Eu fazia só os sábados e eu levava o dia todo no curso de enfermagem. E aí, na teoria, eu comecei a perceber que eu gostava, né? Porque falava muitas coisas assim do corpo, da ciência, do cuidado, e eu via que era algo que eu gostava. Mas, quando eu comecei a pegar os estágios, que eu comecei a ver algumas coisas da enfermagem, eu peguei e falei, poxa, não é o que eu quero. Mas assim, eu nunca gostei de deixar pelo caminho algo que eu tinha começado. Então eu lembro que eu comecei e fui até o fim.
concluí o curso de enfermagem, mas certa de que eu não queria trabalhar na área de enfermagem de jeito nenhum. E aí entregamos a cantina do colégio. Foi quando eu soube da questão do FIES. E aí eu pensei, eu vou procurar um trabalho onde, olha só, veio um pensamento assim, ó. Você faz o vestibular. Uma voz, gente, eu ouvi uma voz falar, faça o vestibular. E depois você tenta o FIES. Eu nem sabia como era que funcionava esse negócio de FIES. Eu lembro que na época tinha negócio de fiador, mas eu não quis saber. E aí eu pensei, eu tenho que procurar um trabalho, né, onde eu posso trabalhar poucas horas para eu me manter. Que eu sempre pensei, não posso ficar sem dinheiro para me manter nesse período. Então eu fui fazer uma seleção de telemarketing, passei na época, e aí eu comecei a trabalhar na Contax, que aí no começo era maravilhoso, batia muitas metas, ganhava muito dinheiro e ficava assim, nova, eu tinha o quê? 22 para 23 anos. Aí eu prestei o vestibular. Menina, nesse dia eu me inscrevi no vestibular, assim, até chegar o dia de prestar o vestibular, eu passei por algumas situações que eu lembrei do meu curso de enfermagem. Aí eu comecei a não querer nada com sangue, com não sei o que, eu fiquei bem traumatizada. E aí eu pensei, eu conversando com minha amiga, que ela também ia prestar vestibular, eu falei com ela, olha, acho que eu vou prestar vestibular para nutrição. E ela também ia prestar para nutrição. Aí no dia de me inscrever, eu lembro que eu fui, paguei o vestibular, tudo direitinho, fiz a prova para a nutrição. E aí fiz tal, depois eu fui olhar lá, tinha passado. Aí quando eu passei, eu peguei e falei com minha mãe, olha aí, eu passei no vestibular. Passei no vestibular lá na Unijorge. E aí ela tentou ver negócio de fiador, mas só que ela não preenchia os requisitos. O meu pai, eu não queria pedir nada a ele. E também ele já tinha financiado a faculdade de uma tia. Mas eu também não queria pedir nada a ele. E aí eu falei, poxa, e agora? O que eu vou fazer, velho? Porque não aceitou. Aí veio aquela voz assim, ó. Vá, se matricule. E tente o FIES que vai dar certo. E tudo, vinha aquela voz muito forte falando comigo, né? Eu dizia, então vamos. Era uma coisa que me impulsionava a fazer. Aí eu lembro que eu cheguei já na semana de começar as aulas. Eu cheguei, fui no CEAP, que era uma parte lá para poder fazer o financeiro. E aí preenchi as coisas do FIES. Aí a moça falou assim, ó, tem a opção de 50%. Só que o curso de fisioterapia era um curso que custava R$ 913. Naquela época o salário mínimo, nem lembro quanto era. E eu ganhava um salário um pouco mais da comissão, né? Falava, pô, se eu conseguir 70% ou 50%, aí eu pago o restante com o meu trabalho. Pensei assim, vamos lá. Aí tentei, ela falou, ó, só tá aprovando mais 50%. Mas você pode tentar. Aí, menina, lembro, como se fosse hoje, que quando eu tava preenchendo os dados lá do FIES, eles dão um formulário, e aí tinha uma opção assim no cantinho, 100% sem fiador. E a moça tinha acabado de me dizer que eles não estavam financiando 100%. Aí a vozinha falou de novo assim, ó, marque essa opção. Nem marque 50%, se quer 100%, você vai conseguir. Eu falei, quer saber de uma? Eu vou marcar 100% e vá aprovar, porque eu vou fazer essa faculdade. E aí eu marquei lá 100%. Menina, quando foi depois que eu fui ver, eu fui aprovada. 100% sem fiador. O FIES aprovou meu... Doutora Grazi, que incrível. Gratidão por ter compartilhado aí um pouco da sua experiência maravilhosa. Já me senti mais motivada. E você aí de casa, gratidão por estar mais um programa aqui conosco. E continua no próximo programa, tem a parte 2. Tá bom, meus amores? Beijos, mentes ousadas. Um cheiro da Elizargue e até o próximo programa.